nervosa. Deu para entender? Entendi algumas coisas, posso falar. Tá bom, obrigada. Não, mas vamos combinar o seguinte. Se eu estiver falando, não estiver respondendo tudo que você perguntou, você coloca. Tudo bem. Obrigada. Eu só vou fazer essa pergunta porque a que eu ia fazer já tinha um pouco a ver com o que a Bruna ia falar, que é sobre essa questão dos estudantes não tomarem, depois de formados, né, como direcionamento projeto ético-político, né, na atuação, e que eu já ouvi alguns estudantes falarem que é um projeto utópico demais, ou então que ele é um projeto imposto. E como, né, não como, né, se isso futuramente pode refletir de uma forma a categoria chegar a um retorno ao conservadorismo na atuação. Mais alguém quer fazer pergunta? Só um adendo sobre distanciamento analítico e prático do estudante com a profissão. Era isso que eu queria falar um pouco. Mais alguém além de Viviane? Boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite à professora Ana. Primeiro eu quero agradecer a riqueza desse momento, né? Construído por todos nós, e também as riquezas trazidas pela Ana, né? Para esse momento. Eu atualmente sou na coordenação da seccional de campus do Goitacazes, e estou mesmo, né, que a gente passa por esses espaços, e há uma preocupação minha, da diretoria, da gestão passada, né, Rosângela, que vem nos assolando. Acho que uma preocupação importante, à medida que você coloca para nós que o projeto ético de profissão, além do acúmulo teórico-metodológico, do conhecimento que a gente precisa adquirir ao longo da história da profissão, até para fazer uma escolha consciente, né? E que ele se torna uma escolha consciente no cotidiano das práticas, o que vem nos incomodando é que cada vez mais estamos observando na região, né? E eu não estou falando de uma região pequena, né? São 22 municípios aqui na região, a gente vem observando os profissionais cada vez mais com esse tipo de postura profissional que você vem observando a partir do seu projeto, né? De observação dessa prática, eu diria, né, um tanto quanto aparelhada a essa proposta de controle das massas, né, que acaba neoconservando o que já está colocado, né? E as propostas que vêm de governo federal via políticas públicas, que nada mais é do que o controle da pobreza, sabemos disso, né? A individualização da questão social e tudo mais. Qual é a nossa preocupação? E eu queria compartilhar essa preocupação e lançar uma questão, né, que não é só para você, mas como você está hoje conosco, como que você tem visto, mesmo porque tem pesquisado desde a década de 90 esse cotidiano das práticas, nós temos nos preocupado em qual seria a estratégia junto a esses assistentes sociais. Não é? Porque anterior às questões que foram colocadas, do próprio profissional realizar um trabalho de base com essa população, que agregue esses valores do nosso projeto ético-político, a democratização das informações e tudo mais, na direção de fortalecimento desse trabalhador, pensar nesse assistente social trabalhador, né? Porque, em sua grande maioria, tem se colocado nessa postura, apesar de nutrir um discurso alinhado ao projeto ético, vamos dizer assim, um discurso que diz que estou comprometido com o projeto ético da profissão, e uma prática que revela esse controle, esse aparelhamento. E cada vez mais a dificuldade, nós temos observado, isso nos preocupa, de organizar a categoria na direção da luta das suas próprias conquistas, né? E isso traduziria também em experiência para que lidássemos com esses que atendemos no nosso cotidiano, dentro dos espaços institucionais. Então há uma angústia, entre aspas, aí, né, que é coletiva, não é só minha, de que estratégias, e estamos num lugar de representação do coletivo, acho que compartilho um pouco disso com alguns profissionais que aqui estão, e alunos, talvez, né? Qual seria a estratégia de trazer para perto esses profissionais para que a gente pudesse, então, amadurecer coletivamente
estratégias mais coletivas de trabalho, inclusive menos individualizadas de cada um dos assistentes sociais, mais coletivas, e com a direção proposta, né, pelo nosso projeto ético de profissão. Se você, a partir dessa pesquisa, vem visualizando, vou dizer, caminhos possíveis, talvez que a gente pudesse amadurecer conjuntamente. Quero dividir essa preocupação coletivamente, certo? Porque às vezes me vejo, né, como subjetividade, pensando assim, poxa, o que fazer? Eu estou num espaço de representação, a gente acaba se tornando liderança, e que tipo de estratégias desse lugar a gente poderia construir, apesar de saber que a gente até extrapola dentro do Conselho e tem uma prerrogativa da fiscalização, a gente extrapola um pouco mais a legislação e tenta, pela dinâmica pedagógica, se aproximar dos movimentos organizados, se aproximar da categoria. Mas isso cada vez mais, eu vou usar esse termo porque eu não estou encontrando outro, está difícil, né? A gente tem encontrado algumas dificuldades, as comissões esvaziadas. Ao mesmo tempo, a gente tem o interesse de sair de dentro do CRES e ao encontro dos profissionais. A gente tenta fazer isso através de minicursos. E aí eu quero saber, assim, eu acho que isso é pouco. Eu acho que não é por aí ainda. Tem algumas coisas que a gente vai precisar alinhar, mas ainda não descobri quais são os caminhos. E aí quero compartilhar dessa angústia e perguntar se você tem alguma saída para nós, né? Mas algum pensamento a respeito disso. Bem, no meu entender, as 3 perguntas me remetem a a 2 questões que também estão articuladas e que mexe com a academia e mexe com a participação política dos assistentes sociais. Primeiro, antes de começar a responder, eu queria dizer o seguinte: se eu entendi bem a pergunta, tá aqui. Se eu entendi bem a pergunta, você disse que o processo de democratização traz o senso comum para dentro da universidade. Você falou isso? Primeiro, que eu vou dizer para você o seguinte: às vezes a gente pensa que por dentro da universidade, por ela ser o local privilegiado da produção de conhecimento, democratização do conhecimento e informação, não está permeado do senso comum e do conservadorismo. Ah, se isso fosse verdade. Primeiro, isso. Segundo, que é outra afirmação, que é a preocupação com o serviço social retornando ao conservadorismo. Alguma vez nós já ficamos livres dele? Que eu saiba. Nem no âmbito de quem é gestor e defende esse projeto. O conservadorismo é muito mais forte na nossa vida e na direção das nossas ações do que a gente pode imaginar. E aí eu não estou falando nem da nossa submissão aos processos alienantes e alienadores. Então, só colocando essas 2 questões que eu posso esquecer de colocá-las para frente. Eu acho que as 3 questões me remetem, primeiro, a um problema que eu tenho discutido no âmbito da academia e que é um problema complexo. Eu não sei se eu vou conseguir abordar do todo, mas no 2º capítulo desse meu livro eu tento abordar essa questão. Primeiro de tudo,
Este projeto é uma virtualidade. Projeto é projeto, não é realização. Realização é outro momento, né? Uma coisa é eu projetar um avião, barará, barará, barará. Outra coisa são os trabalhadores vendo com tudo que é necessário construir o avião. Projeto e realização. Quando a gente fala de projeto, é de política, a gente está falando de uma virtualidade, de um dever, de uma possibilidade, não é nem de um dever ser, porque esse projeto, por mais que ele coloque afirmações relacionadas às possibilidades de prática, essa categoria ainda não deu conta de análise concreta de situações concretas para ver realmente as possibilidades concretas que existem no cotidiano do exercício profissional na direção que a gente pretende. Onde está o problema? Eu pergunto. Para mim, é o seguinte: esse projeto nasce diante de uma necessidade no âmbito das ciências humanas e sociais de produzir conhecimento numa determinada direção social. Isso levou os assistentes sociais a ter de produzir conhecimento na área